sobre conselho no regime alimentar. Existe uma situação que me deixa muito preocupado, que fala sobre quando a satisfação é impossível. Imaginemos quando você é um cara ou uma pessoa que não é satisfeito. Você não tem um apetite satisfeito. Você não é satisfeito em todas as coisas. E Ellen White diz o seguinte: grande parte de todas as enfermidades que afligem a família humana resulta de seus hábitos errôneos, em virtude de sua voluntária ignorância ou do desprezo pela luz que Deus tem dado em revelação às leis do ser. Não nos é possível glorificar a Deus enquanto vivemos em violação das leis da vida. Não é possível ao coração permanecer consagrado a Deus enquanto se tolera a concupiscência do apetite. Amado, é impossível. É impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus se você não tomar uma ação corretiva no seu apetite. É impossível buscar, crer e viver na vontade de Deus se você não organizar a tua vida alimentar. Posso te dizer algo que você vai se assustar. É impossível ir para o céu se você for uma pessoa que não resolver a tua questão alimentar. Porque até na Bíblia fala sobre a glutonaria. Na Bíblia fala sobre a inveja. E a Bíblia fala sobre o egoísmo. E a Bíblia fala sobre a ambição. Então, um apetite fora do controle, ele é comparada como inveja. Uma glutonaria pode ser comparada como inveja. Uma ganância pode ser comparada como um apetite fora do controle. Porque você é ganancioso, você quer comer, quer comer, quer comer, só quer comer. É pecado. Porque você está a destruir o templo do Espírito Santo. Como que Deus vai habitar num corpo que não respeita o alimento? O alimento é sagrado. Se o alimento que tem colocado em nossa mesa for sagrado, então ele deve ser respeitado. Nós não podemos fazer das coisas sagradas profanas. O alimento é sagrado porque o alimento foi feito por Deus. E é Deus que tem mantido a nossa vida com alimento. Portanto, as nossas células, elas dependem do alimento, mas de um alimento saudável. Como que você quer se conectar com Deus se você tem uma alimentação totalmente fora do controle? E Ellen White diz o seguinte: um corpo enfermo e um intelecto desordenado, em virtude de contínua tolerância para com a nociva concupiscência, tornam impossível a satisfação do corpo e do espírito. O apóstolo Paulo compreendia a importância das condições saudáveis do corpo para a bem-sucedida perfeita do caráter de Cristo. E ele diz: subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Ele menciona o fruto do Espírito, que inclui o domínio próprio. Portanto, o domínio próprio, que é a temperança, é fruto do Espírito Santo. Então, se você quer ir para o céu, você precisa ter os frutos do Espírito Santo. Eu não estou a dizer que você precisa ser perfeito. Eu não estou a dizer que Deus quer que tu seja uma pessoa, um monge. Mas eu estou a lhe dizer
que você precisa ser um homem temperante, uma mulher temperante. Ou seja, você precisa ser uma pessoa com domínio próprio, porque o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. E ela continua aqui. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. É um dever saber como preservar o corpo na melhor condição de saúde e dever. Sobretudo, é um dever saber como preservar o corpo na melhor condições de saúde. Viver à altura da luz que Deus graciosamente tem nos dado. Se fecharmos os olhos à luz pelo temor de ver os erros que não desejamos abandonar, nossos pecados não são por isso amenizados, mas agravados. Se a luz é evitada em um caso, será desconsiderada em outro. Tal pecado é violar as leis do nosso ser, como quebrar um dos 10 mandamentos. Portanto, violar uma lei que prejudica o nosso corpo, acabamos violando uma das leis dos 10 mandamentos. E violar uma das leis dos 10 mandamentos, estamos violando uma das leis naturais da saúde. Aquele que fez o carro, que fez a moto, que fez o avião, ele sabe que o avião tem o carro tem um manual de instrução. Onde vai o óleo, onde vai o gás, onde vai os pneus, onde vai... E o momento certo de trocar essas ferramentas. Assim também nós temos um manual, que é a Bíblia Sagrada. O manual de Cristo Jesus, sobretudo os 10 mandamentos e outros princípios do Espírito Santo contendo na Bíblia, não é para o bem de Deus, mas é para o teu bem, para o meu bem. Porque praticando essas leis, nós estamos preservando o nosso corpo do pecado que nos leva para a morte, das doenças que nos levam para a morte e de uma morte prematura. Portanto, Deus quer que nós nos tornemos pessoas verdadeiramente com domínio próprio, ligado a Ele. Cristo quer que nos tornemos pessoas verdadeiramente fiéis, concernente ao cuidado do nosso corpo, ao cuidado da nossa mente. Que Deus Todo-Poderoso, então, em nome de Cristo, abençoe a tua vida. Que Deus Poderoso, em nome de seu Filho Jesus Cristo, faça resplandecer sobre ti o brilho e a luz, para que possamos então ter força, e muita força, de fazer a sua vontade. Cristo Jesus, quando veio aqui na terra, cuidou do seu corpo e ele mostrou como cuidá-lo. Jesus ia em meio à natureza. Ele tinha contato com a natureza, porque ele sabia que a natureza é um canal que ligava o homem e Deus. O contato com a natureza através do ar puro, através do sol, através do silêncio, através do ambiente saudável. Ele sentia que Deus estava ali na natureza. A água que ele bebia, o jejum que ele fazia, a oração que ele fazia, tudo isso mostrou que era possível o ser humano a chegar-se a Deus. Portanto, em nome de Cristo, nosso único e bendito Salvador, eu te faço um apelo. Viva praticando a temperança. Porque a temperança faz parte de uma das ferramentas fundamentais
para mudança de caráter. Que Cristo, então, te dê a paz e a graça. E em nome dele, que tu possas ser sarado. Um forte abraço. Que Deus o abençoe. Amém?